E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, do meu Instagram, não sei por onde você me acompanha. Aliás, obrigado, viu? Tá tendo uma quantidade de visualizações que eu não esperava. Somando as visualizações do Instagram e do Facebook, passa de 1000. Achei interessante, eu fiz esses vídeos sem grandes pretensões. Se eu atingir uma pessoa, se uma pessoa for tocada, para mim já está excelente. Então que legal ter tanta gente acompanhando, assistindo, gente que até não conheço, que umas pessoas passaram para outros conhecidos através do WhatsApp. E muito legal, fico feliz. Sobre o que eu quero falar hoje com vocês? Eu quero falar sobre coincidências. Coisas que a gente acha que são coincidências e que talvez não sejam coincidência. Então vamos lá. Quando Deus criou o mundo, quando Deus concebeu o mundo, lá na eternidade antes de existir o tempo, antes de existir o nosso mundo, Deus já tinha planejado tudo, tintim por tintim, do que ia acontecer. É o que a gente chama de história da redenção da humanidade. Então ele criou o homem, a mulher, criou o mundo. Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, e tem muita gente que acha que isso foi uma falha no plano de Deus e que aí ele teve que pensar num plano B, né? Quando na realidade não foi nada disso. Tudo está nos planos de Deus. Mas as pessoas têm responsabilidade pelas coisas que fazem? Sim, mas já está tudo dentro do plano de Deus. É um mistério, é uma coisa muito maluca. Então veja só, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus já prometeu ali que da semente da mulher viria o Salvador, que ia pisar a cabeça da serpente, que no caso é o diabo, e que esse é só morder o seu calcanhar. Ok, se passa toda aquela história bíblica, a história dos patriarcas, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e uma série de coisas ali que parecem coincidências, na realidade são todas coisas pré-determinadas por Deus. Não vou te contar tudo, não dá, não é a intenção, o negócio aqui é ser mais rápido um pouquinho. Lembra, alguém já viu a novela lá de José no Egito, né? As tragédias que aconteceram com José, na realidade ela fazia parte de um plano de Deus para o povo hebreu. O sofrimento que aquele povo passou no Egito já fazia parte do plano de Deus, os 40 anos no deserto. Bom, enfim, Deus prometeu ali em Gênesis que viria o Salvador. E se você pegar o Velho Testamento está lotado, mas lotado, repleto de referências à vinda de Jesus, que é o Messias. Então, por exemplo, olha só que maluco. Está lá nas profecias que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria o servo sofredor, lá em Isaías fala, né? Que ele é o servo sofredor. Lá em Salmos fala que a morte dele seria de cruz, que ele seria transpassado com uma lança, que ele seria pendurado no madeiro, que ele ressuscitaria. Tudo isso está lá no Velho Testamento. Agora, olha só que interessante. A família de Jesus morava em Belém? Não. A família de Jesus morava lá em Nazaré. E Belém é longe. Mas como que Jesus foi nascer lá em Belém? Então vamos pensar. Lá no Velho Testamento, Deus foi pavimentando uma estrada, um caminho para a chegada de Jesus. Então, por exemplo, veio a cultura grega, que forneceu uma língua comum. Você tinha uma região enorme, gigantesca, meio mundo do mundo antigo ali, que falava grego. Isso ia favorecer a pregação do Evangelho. A gente tem o domínio romano. Para que serve o domínio romano? Roma pacificou regiões imensas e interligou. Você tem estradas que os apóstolos depois ficaram usando loucamente para pregar o Evangelho, para abrir igreja. E um momento oportuno dentro da história política. Então, quando Jesus vem na plenitude dos tempos. Era o momento certo, tudo encaminhado por Deus para isso acontecer. Mas olha que interessante, nas profecias ele tinha que nascer em Belém, mas a família morava
em Nazaré. O rei Herodes mandou fazer um censo. Precisava de um censo para quê? Para estimar o número de soldados, para poder estimar impostos. Então, o que aparentemente é formação de um tirano, na realidade é uma coisa dirigida por Deus. Aí vai a família toda lá fazer o censo. Ok, estava profetizado que Jesus ia nascer numa manjedoura. Resultado, Maria e José não acharam lugar para ficar, porque estava tudo lotado, acabaram indo para uma estrebaria. É assim que Jesus acabou nascendo numa manjedoura. Então, assim, o que parece, não dá para eu ficar dando as referências bíblicas, contando tudo, ficaria longo demais. Ó. Eu acho que eu não falei nada e já está com 6 minutos o nosso vídeo aqui. Mas é assim, o mundo não é uma coisa aleatória. O mundo é governado por Deus. A Bíblia nos fala que os fios do nosso... Eu não tenho muito cabelo, né? Mas que não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão de Deus. Que não cai um pardalzinho no chão sem a permissão de Deus. Deus está no controle absoluto de tudo. É Deus que dirige a história. Aí você vai falar assim, nossa, mas e a Primeira, Segunda Guerras Mundiais? Deus está no controle? Deus está no controle. Essa pandemia que matou meio mundo, trouxe tanta tristeza, Deus está no comando. Desde o comecinho até hoje, Deus sempre esteve no comando. E entenda que a história da humanidade tem um começo, um meio e um fim. Onde que nós estamos? O começo já foi. No começo, Jesus foi prometido. Jesus veio. Olha que coisa mais linda. Aquele povo da antiguidade, eles tinham que ficar na promessa de que Jesus viria. Para a gente, Jesus já veio. Jesus está reinando. Não plenamente ainda, porque ele vai voltar. Aí é o final da história da humanidade. Mas Jesus vai voltar. O mundo não é um carro desgovernado. O mundo é governado por um Deus piedoso, por um Deus que está escolhendo um povo para si. E quando esse número de pessoas escolhidas para serem salvas se findar, aí vai vir o fim do mundo. Então acredite, as coisas não acontecem sem a supervisão de Deus, as coisas não acontecem, é muito louco, né? Voltar um pouquinho assim, estava nas profecias que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Então quando Judas trai Jesus, ai que tragédia, não gente, já fazia parte no plano de Deus, mas Judas tem essa responsabilidade dele sim, mas é a responsabilidade dele, mas já estava nos planos de Deus isso daí. Isso poderia levar você a pensar o seguinte, por que até agora, 8 minutos de vídeo, você ainda está me assistindo? Você já assistiu os outros vídeos? Será que é uma coincidência você estar me ouvindo? Será que é uma coincidência você estar pensando nas coisas de Deus agora? Ou será que Deus está tocando o seu coração, está te chamando e esse vídeo é só uma desculpa? Você sabe que através da minha boca, a palavra chega só no seu ouvido. Do ouvido para o coração, é Deus que leva a mensagem. Então, se você está sendo tocado no seu coração, eu acho que Deus está falando com você, que fale através de mim. O mensageiro não importa, o que importa é a mensagem. O poder está na palavra de Deus. Que vocês tenham um lindo final de semana, tudo de bom. Eu não vou ficar me alongando muito aqui. Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.